Nós vamos falar hoje sobre as instituições sociais a partir da observação de Pércio Santos de Oliveira, do livro Introdução à Sociologia. Desde o nascimento, nós começamos a aprender as regras e os procedimentos que devemos seguir na vida em sociedade. Você chega, vou pegar o exemplo do nosso filhinho. A gente está com ele na rua e ele vai e encosta em todo mundo, bota a mão em todo mundo, abraça todo mundo, ri para todo mundo. Aí quando alguém vai tentar fazer um carinho, ele faz pouco da pessoa e segue. Então é um tipo de situação que, como ele não tem nenhuma convenção social, ele faz o que dá na telha. A gente não, às vezes a gente está chateado, mas a gente dá uma risadinha, né? A gente está doido para esganar alguém, mas a gente sim senhor, não senhor, né, tal. A gente, por exemplo, está querendo quebrar a televisão, mas a gente sabe que não é para quebrar. Então, a gente tem uma série de coisas que não vem pronta com a gente, porque o que a gente quer é dar vazão a tudo que a gente sente. Veio uma emoção, eu quero reagir conforme aquela emoção, né? Ou eu estou nutrindo um sentimento, eu quero reagir de acordo com um sentimento. Mas as instituições sociais, de certa forma, elas contribuem para quê? Para que a gente tenha um certo procedimento. Espera-se algo de nós mediante a convivência nas instituições sociais. E aí, a importância estratégica da instituição social é o quê? Manter a organização do grupo, né, e satisfazer as necessidades do indivíduo que dele participam, então dos indivíduos que dele participam. Então, de certa forma, o que é uma instituição? Uma instituição é o que está instituído, instituição é o que está constituído, instituição é o que está sedimentado na sociedade. Por isso que se fala sobre aquela questão de isso aqui é uma instituição. Então é algo que assim a sociedade legitimou, né, como tal, é algo que serve como um meio para satisfazer as necessidades da sociedade, como assim, a sociedade precisa disso aqui, precisa desta instituição. Entende? Esta instituição sendo prejudicada, vai prejudicar de alguma forma a vida em sociedade. E aí deve ser levado em conta o quê? A diferença, né, entre grupo e instituição, né, e também a independência entre as instituições. Por exemplo, os grupos sociais se referem a indivíduos com objetivos comuns, envolvidos no processo de interação mais ou menos contínuo. E já as instituições sociais se referem a regras e procedimentos dos diversos grupos. Vou pegar uma coisa simples. Se nós nos reunirmos para orar com frequência na casa da Neuci, por enquanto a gente é um grupo. Agora, se a gente quiser organizar uma igreja com CNPJ, tendo estatuto, regimento, regra, né? Então todo mundo de terno, todo mundo de gravata, sai até os joelhos, assim, já mudou, entendeu? Assim, uma coisa é a gente chegar, vamos, bora, foi. Outra coisa é o seguinte, tem isso aqui, tem aquilo ali, toda segunda, quarta e sexta, todo domingo, todo não sei o que lá, pode isso, não pode aquilo, e assim por diante. O grupo social seria algo informal. Isso, o grupo social, assim, a gente junta, né? A instituição já é aquela coisa mais consolidada, né? Aquela coisa mais formalizada, né? Mais ou menos isso, sedimentada. Aí vamos pensar na interdependência das instituições. Se nós, por exemplo, observarmos, né, a escravidão era uma instituição que existiu no Brasil. Então, por exemplo, a escravidão era um negócio regulamentado. Acontecia isso, acontecia desse jeito, acontecia daquela forma. Se fosse para deixar de ser escravo, qual era a situação? Quem poderia ser escravo e assim por diante, né? Então, uma coisa do tipo. Quando vem a libertação dos escravos, aí ocorre uma mudança na instituição econômica do país.
os trabalhadores passaram a quê? A receber salário pelo trabalho. Imediatamente, né, a instituição familiar, a religiosa e a educativa sofreram mudanças decorrentes do processo, na medida em que tiveram de reorganizar seu sistema de status, seus padrões de comportamento, suas normas jurídicas em relação aos negros. Então, observa bem a interdependência. Quando muda a questão da escravatura, muda também a igreja, muda a família. Se o negro não é mais escravo, pode ter a miscigenação, pode constituir família, ele pode frequentar a igreja como um branco. Então, algumas coisas vão começando a mudar, né? Por quê? Porque as instituições, elas interdependem umas das outras, né? Então, nesse caso, uma instituição, ela não existe isolada de outras, todas possuem uma interdependência mútua, de forma, né, de forma tal que uma modificação em determinada instituição pode acarretar mudanças maiores ou menores em outras, conforme a gente deu o exemplo da escravatura com a família e com a igreja e inclusive, né, com o sistema econômico, porque antes a mão de obra era escrava. Agora a gente tem uma mão de obra assalariada, remunerada, então não dá mais para chegar e falar para o neguinho fazer um negócio, tem que pagar tanto, né? Então, à medida que ele tem preparo, ele vai ser mais remunerado ou menos remunerado. Claro que, obviamente, não foi assim. Olha, já que houve a libertação dos escravos hoje, amanhã vai ser desse jeito. Não, mas a pressão foi gradativamente, a coisa foi, né, seguindo. E aí, quais são os principais tipos de instituição? Um deles é a família. E aí, a família, ela pode ser definida como um tipo de agrupamento social primário. Lembra do contato social primário e do secundário, né? Até que eu usei o exemplo, se eu não me engano, do cobrador, né? Então, que é aquele caso, se você tem aquele contato só ali, é secundário. Mas, né, se ele já elogiou seu batom, seu brinco e tal, já bate um papo, hoje tá frio, tá calor, não sei o que, parapapá, já virou primário, né? Coitado do marido. E aí, nesse caso, né, a gente tem a questão da família ser monogâmica ou poligâmica, não no caso do Brasil, né? Pelo menos no aspecto formal, né? Informal tem, mas no aspecto formal não existe poligamia no Brasil, não é? A bigamia já é formal que eu disse. A bigamia já é um problema, né? Já é um problema. Tanto que quando a gente vai casar, corre tal dos proclamas, que os antigos falavam proclames, né? Então, Correu os papel, né? Isso, correu os papel, né? Correu os papel foi bom, né? Então, assim, para quê? Para verificar, né, se de repente a pessoa não está casada com alguém em outro lugar. Então, formalmente, né, nossa sociedade é monogâmica. Proclamas. Isso. Aí o que acontece? Diante dessa situação, né, a família poligâmica, não, a monogâmica é aquela em que cada esposo e cada esposa tem apenas um cônjuge, né? Quer seja uma aliança indissolúvel até a morte, né? Quer se admita o divórcio, como é o caso da nossa sociedade. A lei brasileira permite um novo casamento após o término do casamento anterior. A família poligâmica é aquela em que cada esposo pode ter dois ou mais cônjuges, né? E ao casamento de uma mulher com dois homens, dá-se nome, né, poliandria, né? Então, poligamia é quando é um homem com duas mulheres e poliandria é quando é uma mulher com dois homens. Esse tipo de família existe, por exemplo, entre tribos, né, no Tibete e entre os esquimós. Ao casamento de um homem com várias mulheres, damos o nome de poligamia. Essa prática pode ser encontrada entre certas tribos africanas, entre os mormons e entre os povos que seguem a religião muçulmana. Ponto. Formas de casamento. Quanto às formas de casamento, temos a endogamia e a exogamia. A endogamia quer dizer casamento permitido apenas dentro do mesmo grupo, da mesma tribo. Era muito comum nas sociedades primitivas
sendo encontrado ainda hoje no sistema de castas da Índia. Exogamia é o tipo de casamento encontrado na maioria das sociedades modernas. É o casamento com alguém de fora do grupo. Por exemplo, são comuns os casamentos de pessoas de religião, raça ou classe social distintas, né? E aí, por exemplo, é importante a gente observar que se uma família, né, digamos, nós somos uma família bastante poderosa, e aí a gente quer, suponhamos que nós tenhamos estou dando uma suposição, tá, gente? Fazendo uma suposição. Digamos que nós tenhamos cerca de 10% da riqueza do mundo. Então, peraí, não vamos misturar nossa família com o pessoal que não tem onde cair morto. Vamos tentar misturar nossa família com alguém que está pelo menos nessa situação aí. Por que vai acontecer? Quem herdar, né, nossa fortuna vai estar compartilhando com alguém que vai estar herdando também uma grande fortuna. Pobre não, pobre geralmente casa com qualquer um. Se casar com pobre, com mais rico, tá tudo no lucro, né? Pobre não tem para onde correr, né? E aí ainda tem isso. E aí os tipos de família, os tipos de família e suas funções. Entre várias possibilidades, vamos classificar a família em dois tipos básicos. A família conjugal ou nuclear é o grupo que reúne o marido, a esposa e os filhos, que a gente chama de família tradicional, né? Ou alguns como família original, que de certa forma, né, parece que há um esforço, em alguns casos velado, né, em alguns casos bastante ostensivo. Parece que há um certo esforço de desconstruir essa estrutura, esse tipo de família, até por causa da heteronormatividade, que de alguma forma faz com que quem viva num outro contexto familiar se sinta incomodado ou discriminado, coisa do tipo. E aí nós temos a família consanguínea ou extensa, a que reúne, além do casal e seus filhos, outros parentes como avós, netos, genros e noras. Então a gente tem aquele caso, né, por exemplo, da minha família, em que reúne ali eu, minha esposa e meu filho. Mas tem aquela família, né, que mora o pai, a mãe, o avô, a avó, filho, neto, bisneto, cada um num quarto, né, quando a família tem uma condição razoável, que às vezes eu não sei nem onde eles ficam. Tem família que você visita que você fala assim, onde essa gente dorme? Né? Mas assim, digamos, é aquela turma toda, né? É a típica família que ninguém quer arrumar briga com eles. Porque se for uma briga, vem uma negada assim, opa, não pode, desculpa. Vem uma turma enorme assim, tá arriscado algum negro me processar, né? Então é complicado isso. Se bobear, até um branco pode me processar porque eu falei negada. E aí nesse caso, né, em relação a isso, né, a gente, por exemplo, tem esse tipo de família, né, que eu estava até brincando, né, falando sobre a questão, né, das pessoas evitarem brigas, né, porque é uma família grande e tudo tal, né, e a gente, claro, tem outras famílias, né, tem a monoparental, a anaparental, né, e assim por diante, porque tem aquela família que é só a mãe, né, ou só o pai, né, tem aquela família, né, que é o tio que cuida, né, dos sobrinhos, ou os avós que cuidam dos netos. Então a gente tem várias configurações familiares que eu entendo que existem dois extremos. Existem pessoas que discriminam essas famílias e existem pessoas que glamorizam essas famílias. Eu entendo que a gente não deve pegar nenhum nem outro, né? A gente não vai discriminar, porque eu entendo que nenhuma família é um produto acabado, né? Por exemplo, ninguém escolhe ficar viúvo, ninguém escolhe ser traído, né? Ninguém escolhe, por exemplo, perder os pais num acidente, ninguém escolhe, né, ficar sem os pais e precisar morar com o avô e a avó, né, porque a mãe fugiu de casa, porque o pai ninguém sabe quem é. Ninguém escolheu esse tipo de coisa. Mas glamorizar também não é uma coisa legal. Por quê?
Porque é importante a gente ter uma referência masculina e feminina, é importante isso, né? Eu não vou discutir a questão de gênero aqui, né? Eu estou falando na questão de papel, né? Porque você, digamos, olha, uma coisa simples, meu filho cai, se ele está perto de mim, opa, vambora, levanta e tal. Se ele estiver perto da mãe, meu filho. Então, tá dando para entender? Então, é um tipo de situação que assim, se ele caísse só perto de mim, ou se ele caísse só perto dela, ia ser uma diferença. Agora nisso que vambora, acabou, tá chorando por quê? Não sei o que lá e tal, vaza, mete o pé daqui. Entende? Esse tipo de situação. E ela, coisinha da mamãe e tal, pode parecer bobeira, mas isso equilibra, né? Se pegar só uma coisa ou só outra, daqui a pouco a gente está criando, né, um brucutu, né? Ou está criando um pamonha, né? Então, tá dando para entender? Então é importante a gente pensar nisso daí. Não é nem um livro, é opinião minha, né? Eu entendo que assim, é importante ter isso daí. Claro que, obviamente, né, assim, família não é um produto acabado, acidente, doença, né, abandono, um monte de coisa, ainda mais hoje em dia, né, que assim, a rapaziada faz filho igual cachorro e gato, né, e aí quando vai ver, ninguém quer cuidar, eu não estava pronta para ser mãe, eu não estava pronto para ser pai, agora que tu viu isso, tu tá entendendo? Então acontece, aí as crianças crescem, alguém vai cuidar, né, geralmente assim, o avô, a avó, olha um negócio desse e fala assim, não vou conseguir dormir sabendo que meu neto não tem o que comer. Sim, o certo seria o pai assumir, seria a mãe assumir, mas não é mais correto eu deixar de assumir, porque os pais são irresponsáveis. Então, eu entendo que a gente não pode discriminar, porque alguém está sendo humano nesse negócio, né? E a gente tem que valorizar isso. Agora, glamourizar, eu tenho as minhas reservas, claro, alguém pode dizer que é porque eu sou crente, porque eu sou conservador, seja lá o que for, mas eu pego o exemplo, né, do nosso filho. Assim, eu vejo o modo diferente que a minha esposa aborda, um simples tombo dele, não é aquele tombo de bateu com a cabeça, teve fratura exposta, é aquele tombo, só bateu o joelho no chão, se apoiou, porque ele não é bobo, entendeu? Levanta e anda, assim, nem ralou nem nada. Mas a reação da mãe é diferente da reação do pai, e parece que ele percebe a diferença de reação, e comigo ele age de um jeito, com ela ele age de outro. Sim. Agora imagina se fosse só burdoada, seu molenga, vambora e tal, ou se fosse assim, pô, né? Então é uma coisa para a gente pensar. E aí a gente, por exemplo, tem a questão de algumas funções na família, né? A questão da função sexual e reprodutiva, né? Em que garante a satisfação das necessidades sexuais dos cônjuges e perpetua a espécie pelo nascimento dos filhos. Então, por exemplo, talvez alguém possa dizer, casamento para quê? Agora imagine o seguinte, todos nós, né, é o que eu costumo falar com algumas pessoas, todos nós, instintivamente, como seres humanos, temos desejos sexuais. Agora, só que nós não somos como os bichos que a gente tem no quintal. Então, o que acontece? O que pode acontecer com a gente se a gente fizer igual aos bichos? A gente vai ter toda uma desestrutura social, que eu acho que está muito claro o que está acontecendo no nosso país, né? Então, aí o que acontece? A família, de certa forma, ela inibe essa desestrutura, né? E até porque a gente cria determinados símbolos. Não, peraí, eu aprendo a respeitar a autoridade porque eu olho para o meu pai e sei que meu pai não é igual meu colega que joga bola de gude comigo. Quer dizer, eu não sei mais como é hoje, eu estou falando do jeito que... Não tem bola de gude. Tá, é a mesma coisa, né? Então, aí, por exemplo, eu não vou falar do meu tempo, porque fica parecendo... Eu lembro de quando eu apresentei minha monografia na pós-graduação, o meu orientador falava assim, Berlano, seu texto está meio saudosista. Eu falei, não, mas eu sou um saudosista assumido, eu não me envergonho disso não, eu assumo, né? Eu sei que eu sou saudosista. E aí, nesse caso, a questão da função sexual e reprodutiva, o que acontece, o problema é que na cabeça de muita gente, a questão da função reprodutiva pode ser deixada para lá, né? Não precisa necessariamente estar no contexto do casamento. Agora vamos e venhamos, né? Onde seria melhor você nascer?
num lugar em que há uma harmonia conjugal, num lugar onde há um homem que ama uma mulher que ama um homem, onde há um homem que respeita uma mulher que respeita um homem, onde eles fazem sacrifícios, né, para manter a sua família, onde eles dão o braço a torcer para evitar a dissolução do lar, e de certa forma ele vai crescendo, aprendendo a ter compromisso, responsabilidade, respeito, coisas do tipo, né? Ou de repente um indivíduo que nasce, né, e ele cresce num abrigo, ele não sabe o que é uma figura paterna ou materna. Quando ele se apega ao tio do abrigo, daqui a pouco o tio foi mandado embora, aí aparece o outro, quando ele se apega, é mandado embora também, ele aprende a não se apegar a ninguém. Como é que vai ser esse camarada na vida adulta? Então, assim, olha bem, né, a importância, né, da função sexual estar no ambiente familiar. Aí alguém vai dizer assim, você fala isso porque você é crente. Tá, vamos e venhamos, tudo bem que nós somos estimulados como seres humanos, né, e sexuais, é natural que a gente, por exemplo, não veja fisicamente uma barreira na questão de uma atração física. Obviamente que assim, um corpo bem torneado, uma pessoa limpa, né, suja nem tanto, né, mas assim, a não ser que seja uma mania aí, mas assim, uma pessoa limpa, perfumada, uma pessoa que fala bem, uma coisa do tipo, essas coisas despertam. Uma pessoa pode se tornar atraente para outra, independentemente de ter um vínculo formal de convivência. Entretanto, imagine se todos nós cedêssemos a tudo que a gente tem de instinto. A gente ia sair dando soco em todo mundo, a gente ia sair roubando o que a gente não tem, a gente ia fazer um monte de coisa. E, infelizmente, parece que a gente está vivendo isso em alguns momentos, né? Às vezes eu não sei se eu estou lidando com um ser humano ou se eu estou lidando com um bicho, né? E aí, nesse caso, o aspecto, né, tanto sexual quanto reprodutivo, daí onde pelo menos as pessoas elas fazem uma crítica, né, às famílias homoafetivas, pelo fato de assim, a família homoafetiva ela pode atender o aspecto sexual, mas não reprodutivo, né? E em relação à questão econômica, ela assegura meios de subsistência e bem-estar dos membros, né? É aquela questão, digamos, meu filho nasceu, ele não tem consciência de nada, mas ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa de alguém para trocar a fralda dele. E assim, alguém vai ter que comprar a fralda, e ele não está nem aí para isso, entende? Ele só acorda com fome e começa a chorar, e se não der comida, ele chora, e pronto, né? Agora imagina se ele não tivesse ninguém. Só a criança que chora. Pô, cara, eu fico com fome, seguro a onda, se for o caso, a gente pega uma casca de banana, fatia, bota sal, bota farinha com açúcar, a gente dá o nosso jeito, né? Vai na casa de um vizinho fazer visita, aí chega lá, ô fulano, beleza? Aí tu fica lá, é ele te enrolando, né, pra você ir embora e ele almoçar, e você enrolando pra ver se sai alguma coisa, né? Então, a gente dá o jeito, ele não sabe dar esse jeito, ele só chora, né? Então, a importância, né, da família, fumar escondido é um problema, gente. Aí nesse caso, né, uma hora a máscara cai. Aí em relação a esse caso, né, a respeito, né, da função econômica e da função educacional, pode-se, se a gente observar, a transmissão, né, de valores, de padrões culturais da sociedade, né, a gente, assim, não é uma forma sistemática de passar conteúdo, mas é uma forma assistemática, mas ainda assim. Aí eu lembro muito da frase, né, de Elis Regina, quando Belchior, quer dizer, ela que cantava, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Porque existem coisas que estão tão entranhadas em nós pela educação que a gente recebeu, que até as coisas que a gente entende que não são corretas, é difícil para a gente tirar essas coisas de dentro de nós, né? Então, imagina, o cara cresce vendo o pai gritar com a mãe. Tudo bem, ele quer ser diferente, mas às vezes é difícil, né? Ou então, por exemplo, a menina cresceu vendo a mãe mandando no marido. Aí o que acontece? Aí fica, né, aquela situação e tudo tal. Lembrei da Mara. Essas coisas não acontecem, não. Aí nessa situação, não, claro que não. Aí, é mesmo, rapaz? Caramba!
Aí tem uma aula, eu vou lá, quero receber essa aula, rapaz, brincadeira não. E aí nesse caso, né, em relação ao... Mas eu queria ser cabeça e pescoço também, só cabeça não vai. Aí nesse caso, né? Olha aí, ó. Aí por exemplo, a gente observa, né, que a família acaba sendo a primeira agência de socialização. Porque ali a gente aprende a competição, a gente aprende negociação, a gente aprende inveja, a gente aprende mágoa, perdão, a gente aprende um monte de coisa em família, né? A gente aprende o que pode, o que não pode, a gente aprende o que é uma liderança corajosa, o que é uma liderança covarde, a gente aprende um monte de coisa, né? O que é rebelião, o que é autoritarismo. Então a família, ela prepara a gente, de certa forma, né, para a gente viver em sociedade. Quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a igreja, a gente acaba levando um pouco disso, né? É importante a gente observar isso. Em relação à questão, né, de papéis familiares, é algo um pouco controverso nos nossos dias, né? Então, por exemplo, no modelo em rápido desenvolvimento, o chefe da casa não mais se chama o pai, e mãe deixou de ser sinônimo de rainha do lar. Então a gente observa que assim, há situações em que a mulher acaba sendo o chefe da casa, ou pela ausência física do homem, ou pela ausência moral do homem, que para mim acho que é a pior ausência, né? Porque assim, a mãe solteira ou a viúva, eu até entendo ela chegar e ter que matar as coisas no peito. Agora, ter um camarada dentro daquela casa, vendo televisão, abrindo geladeira, coçando barriga, tu tá entendendo? E ver a mulher se desdobrando para assim, educa filho, faz isso, vai em reunião, faz e acontece. Olha, é melhor eu não falar mais nada, porque senão eu vou acabar desabafando, e a minha liberdade de cátedra não é liberdade de expressão, né? Então vamos seguir. E aí, em relação a isso, né, infelizmente, a questão, né, algumas situações que a gente tem vivido, né, tem feito, né, com que a família tenha novas configurações, como nós falamos, né, da família monoparental, né? Tem o divórcio, né? A gente observa que assim, eu não sei se é por preferência ou o que é, mas parece que é mais fácil para os homens se casarem de novo do que as mulheres, sejam viúvas ou divorciadas, né? Se a gente for observar, por exemplo, se é a questão, né, do divórcio, a mulher precisa ter aquela preocupação se o camarada com quem ela está se envolvendo, se é boa gente por causa dos filhos, o que pode vir a acontecer, né? Se é viúva também tem que ficar cabreira se não é um pé sujo encostado, que é aproveitar, né, da pensão do falecido e da casa com ar-condicionado, né? Mesmo já encontrou TV a cores, geladeira, beleza, né? Olha aí, tela plana, maravilha, né? Então assim, agora no caso homem já é um negócio meio que assim, pássaro sem ninho, né? Ele chegou a assumir um compromisso, não deu, segue em frente, vai, não sei o que, não sei o que lá, né? Então geralmente a gente tem uma família monoparental, né? Talvez por causa de divórcio, abandono, viuvez, tem até o caso de produção independente, né? Que assim, tem algumas exceções, né? Nós tivemos o caso da Rainha dos Baixinhos, né, alguns anos atrás e tudo e tal, e assim, os filhos geralmente moram só com o pai ou moram só com a mãe, né, nesses casos e tudo, né, e o papel do pai, né, varia de cultura para cultura. Tem aquele pai que assume e mata no peito, tem aquele que não, né, e assim por diante. E aí a gente fechou a questão da família. Vamos pensar na igreja. Todas as sociedades conhecem alguma forma de religião. A religião é um fato social universal, sendo encontrado em toda parte e desde os tempos mais remotos. Então a gente percebe que... Opa, tudo bem? A gente percebe que a situação de ateísmo é uma coisa, pelo menos de acordo com a minha observação, né, eu verifico que é uma coisa mais artificial
do que natural. É como se digamos assim, o ser humano, né, se ninguém nunca falou nada sobre divindade, ele nasceu, está ali vivendo e tudo, tem um raio, opa, peraí, tá entendendo? Então tem o fogo, tem a luz, tem sei lá, qualquer troço, né? E aí aquilo ali já vai mexendo com ele. E aí, digamos, mesmo quando a gente chega à beira, né, do ateísmo, não do ateísta militante, porque eu acho que o ateísta militante, sei lá, eu tenho minhas dúvidas se o ateísta militante ele é ateu mesmo, porque se Deus não existe, não estou nem aí para ele, né? Acho que se eu estou muito preocupado, né, com a não existência de Deus, mas aí é outra situação, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu percebo que a maioria, né, dos intelectuais cambam para o agnosticismo, como assim, eu não creio que existe, né? Mas, assim, eu também não tenho como provar que não existe, né? Então, vida que segue, né? Vou continuar a minha vida, se existe ou não existe, eu vou pagar meus boletos, não é mesmo? E aí, né, mas nesse caso, assim, até mesmo por mais intelectual que a pessoa seja, há uma ideia do mistério, né? É como, digamos, de acordo até mesmo com a ciência da religião, você pode não ter a sensação, né, a experiência religiosa, a experiência de fé, ou a experiência com o sagrado, que aquela pessoa que você está entrevistando tem, só um instantinho, que aquela pessoa tem, mas você, como pesquisador, não pode desconsiderar o fenômeno, né? É como aquele caso, existem certos transes ou êxtases que você olha e fala assim, olha gente, fica difícil acreditar que isso aqui é só uma reação cerebral, é só alguma coisa assim, parece que tem alguma coisa a mais aí, né? Eu não sei explicar, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Fala, Leonardo. O ateu, ele não acredita na divindade, né? Mas muitos deles, tive observando, eles falam, quando acontece alguma coisa, eles falam em milagre. Como é que eles não acreditam em Deus e acreditam em milagre? Bem, nem todo mundo usa a expressão milagre no aspecto religioso, mas no aspecto de inexplicável, por enquanto, entendeu? Como assim, olha, a gente ainda não tem resposta para a regressão desse tumor, entende? Aí geralmente a pessoa diz, foi Deus. E aí, assim, se o médico é religioso, ele dá uma risadinha e tal, mas assim, ele evita entrar nesse mérito para ele não ficar numa situação difícil. E se ele não é religioso, se ele é um camarada prudente, não vai ficar batendo boca com o paciente. O que ele tem é um fato, houve uma regressão daquele tumor, entende? Ou então, um exame dizia uma coisa e o outro exame dizia